Oi, gente, bora para a nossa primeira aula de conjuntos. Bom, para a gente entender conjuntos, a gente precisa saber três noções que são muito importantes dentro dessa matéria: a noção de conjunto, a noção de elemento e a noção de pertinência entre elemento e conjunto. Por que eu falo noção? Porque, gente, não tem como eu definir esses termos de uma forma assim 100% correta. Por isso que na matemática a gente aceita a noção desses termos, e isso é suficiente. Então, bora primeiro saber a noção de conjunto. Bom, o que é um conjunto? O conjunto, ele é uma reunião de elementos. Então, se eu pegar, por exemplo, assim, um saquinho e encher de coisas dentro, eu reuni ali aquelas coisas dentro daquele saquinho. É a mesma coisa do conjunto. Eu reúno os elementos e aí eu formo o conjunto. Bora ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, aqui, A igual, entre chaves, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é um conjunto, gente. Um conjunto, ele é sempre representado por uma letra que é maiúscula, somente uma letra, tá, gente? Então, você escolhe uma letra e coloca. E aí, você representa dentro de chaves os elementos que pertencem a esse conjunto. Então, os elementos que fazem parte desse conjunto. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 fazem parte do conjunto A. Então, eu represento o conjunto A dessa forma aqui. Eu também, gente, posso representar um conjunto por meio de um diagrama. O que é um diagrama? É uma linha contínua que não está entrelaçada. Então, o que é uma linha contínua, por exemplo, que não está entrelaçada? Um círculo, um triângulo, um quadrado e por aí vai. Eu representei aqui o conjunto A pelo um diagrama circular. Então, eu coloco um círculo e aí eu coloco os elementos do conjunto A dentro desse círculo. Então, eu coloco aqui do lado a letra A maiúscula e dentro eu coloco os elementos. Lembrando, gente, que para representar no diagrama, eu sempre tenho que colocar um ponto antes do elemento. Vamos agora, gente, para a noção de pertinência. Eu coloquei aqui o 3 e o 6 e coloquei o A, né, para representar o nosso conjunto A. E o que é a noção de pertinência? Eu vou dizer se esse elemento pertence ou não ao meu conjunto A, ou seja, se ele faz parte ou não do meu conjunto A. O 3, gente, reparem que dentro aqui do conjunto A, a gente tem o 3, né? Então, como eu tenho o 3 aqui dentro do conjunto A, significa que o meu 3 pertence ao meu conjunto A. E aí, gente, para representar que o 3 pertence, eu uso esse símbolo aqui, que é um E diferente, né? E aí, isso quer dizer que 3 pertence a A. Agora, vamos olhar para o 6. O 6, gente, não tem nenhum 6 dentro do conjunto A. Então, significa que o 6 não pertence ao meu conjunto A, não tem 6 dentro do meu conjunto A. E aí, para representar isso, eu coloco o 6, coloco um Ezinho, né, o símbolo de pertence, e risco ele, que significa não pertence. Então, 3 pertence a A e 6 não pertence a A. A segunda parte da nossa aula é a descrição de um conjunto. O que é isso, gente? Vamos supor que no exercício, ao invés dele te dar o conjunto pronto, ele descreve para você como que esse conjunto foi formado, quais são os elementos que tem dentro desse conjunto, e aí você vai precisar escrever esse conjunto. Então, isso é a descrição de um conjunto. O exercício vai te descrever como esse conjunto é formado, entendeu? E existem duas formas para a gente descrever um conjunto. A primeira delas é a descrição pela citação dos elementos. Então, o exercício ele vai citar quais são os elementos que tem dentro desse conjunto. E a partir disso, você vai conseguir escrever qual conjunto é esse. Conjunto das vogais. Então, gente, ele já citou para nós que o nosso conjunto ele é formado pelas vogais. Logo, eu já sei as vogais, então eu já posso escrever o meu conjunto. Então, o meu conjunto que eu chamei de V é igual a E, I, O e U. Lembrando, gente, que os nossos elementos, eles podem ser letras, números, símbolos, objetos, tanto faz, tá, gente? Os nossos elementos, eles podem ser qualquer coisa. E aí, eu já representei o meu conjunto através das chaves, mas eu também posso representar ele por meio de um diagrama. Então, eu representei aqui por meio de um diagrama circular e coloquei todos os elementos desse conjunto
aqui dentro desse círculo. Mais um exemplo. Capitais da região sudeste do Brasil. Então, o meu conjunto ele é formado por todas as capitais da região sudeste do Brasil. Quem são essas capitais? Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, São Paulo, capital de São Paulo, e Vitória, capital do Espírito Santo. Então, eu escrevo, coloquei aqui C para representar meu conjunto, e escrevo aqui as capitais. Eu escrevi abreviado, mas você também poderia escrever normal, não tem problema. E tá aí como que ficaria o conjunto C no diagrama. Conjunto dos números primos positivos. Quem são os números primos e positivos, gente? Vamos lembrar, o que é um número primo? O número primo é um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 só divide por 1 e por 2. O 3 só divide por 1 e por 3. E assim por diante. Então, esses seriam os meus números primos positivos. E aí, gente, eu vou ter infinitos números que são primos e são positivos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, como que eu vou fazer para representar um conjunto que é infinito? Eu vou representar os primeiros valores desse conjunto e depois, gente, eu vou colocar reticências, eu vou colocar 3 pontinhos, porque isso já vai me indicar que o meu conjunto é infinito. E aí eu não preciso escrever aí muitos valores para representar esse conjunto. Só alguns, uns 3, 4 já é suficiente. E assim fica, gente, a representação do nosso conjunto no diagrama. Então, você coloca os valores e depois coloca reticências, né, os 3 pontinhos, para indicar que esse conjunto é infinito. Mais um exemplo. Conjuntos dos números pares inteiros de 1 a 1200. Então, ele quer todos os valores que são pares inteiros e que vão de 1 a 1200. Então, a gente já sabe que o nosso conjunto não é infinito, porque ele tem um último valor que é o 1200, porque tem um intervalo aqui que é de 1 a 1200. Então, infinito ele não é. Mas, gente, a gente sabe que entre 1 e 1200 existem muitos números que são pares e inteiros. Muitos. E como que eu vou fazer para representar isso? Aí, gente, eu coloco alguns dos primeiros valores, depois eu coloco 3 pontinhos e coloco o último valor. Porque isso está me indicando, gente, que entre aqui os 6 e o 1200, existem muitos valores. E dessa forma eu não preciso representar todos esses números, porque senão o nosso conjunto aqui ficaria gigantesco. Em forma de diagrama, ficaria assim. Eu coloco os valores, coloco 3 pontinhos e depois coloco o último valor. A segunda forma, gente, que eu posso descrever um conjunto é através da descrição por propriedade. Então, ao invés de eu citar os elementos, como eu fiz nos exemplos anteriores, agora eu falo uma propriedade que os meus elementos obedecem. E aí, eu posso escrever qual é o meu conjunto. Então, gente, por exemplo aqui, né, um exemplo genérico. A é igual a x, né, formado pelos elementos x, tal que x. Gente, esse tracinho aqui, ele significa tal que. Então, é formado pelos elementos x. Tal que x tem a propriedade P. Ai, meu Deus, não entendi nada. Calma, vamos fazer exemplos para a gente entender melhor. Então, por exemplo, o meu conjunto A, formado pelos elementos x, tal que x é divisor inteiro positivo de 10. Então, o meu conjunto A, gente, ele é formado por todos os valores de x que são divisores inteiros e positivos de 10, certo? Então, quais são esses valores? O 1, o 2, o 5 e o 10. Por quê? Porque eles são divisores, são inteiros e são positivos de 10. Entenderam, gente? Então, é assim que eu faço o meu conjunto através de uma descrição por propriedade. Eu também posso representar meu conjunto por meio de um diagrama, que ficaria dessa forma. Então, por exemplo, aqui, gente, o conjunto A, que é igual, é formado, né, pelos elementos x que pertencem aos números naturais. Então, ele quer um x que pertence aos números naturais. Tal que x é menor que 4. Então, quais são os números que pertencem aos números naturais e também são menores que 4? O 0, o 1,
o 2 e o 3. Eles são naturais e eles também são menores que 4. E, gente, lembrando que ele falou menor que 4. Ele não falou menor ou igual a 4. Por isso que o 4 ele não vai entrar aqui. Só os números que são menores que 4. Representando por diagrama, fica assim. Existem alguns conjuntos, gente, que são muito importantes. São conjuntos que a gente tem que decorar quais são eles. O primeiro desses conjuntos é o conjunto unitário. O próprio nome já diz pra gente, unitário. O conjunto unitário, gente, ele possui um único elemento. Então, vamos ver um exemplo de um conjunto unitário. Por exemplo, A, que é igual aos elementos x pertencentes aos números naturais. Então, x pertence aos números naturais. Tal que x é maior que 2 e menor que 4. X está entre 2 e 4. Qual o valor que a gente conhece que está entre 2 e 4 e pertence aos números naturais? O 3, ele é um único valor. Existe um único valor, gente, que obedece a essa propriedade, que está entre 2 e 4 e pertence aos números naturais. Somente o 3 obedece a essa propriedade. Então, o nosso conjunto A, aqui nesse exemplo, só tem o 3. Então, ele é um conjunto unitário. Agora, o conjunto vazio. O conjunto vazio, gente, ele não possui nenhum elemento. Por exemplo, A, que é igual a x pertencente aos números naturais, tal que x é par e divisor de 5. Existe algum número que é par e divisor de 5? Vamos lembrar quais são os divisores de 5. O 5 é um número primo, então ele só divide por 1 e por ele mesmo, 5. Ou seja, não existe nenhum valor que é par e é divisor de 5. Então, gente, o meu conjunto ele é vazio. Como que eu represento o conjunto vazio? Eu posso fazer as chaves assim, ó, vazias, abre e fecha chaves sem colocar nada dentro. Ou eu coloco essa bolinha aqui riscada. Isso também quer dizer vazio. E atenção, gente, eu não posso colocar chaves e dentro das chaves eu colocar o símbolo de vazio. Isso tá errado, gente. Ou eu coloco só as chaves ou eu coloco só o símbolo de vazio, tá bom? E o último conjunto que a gente precisa saber é o conjunto universo. Bom, o que é o conjunto universo? É o conjunto que a gente chama de U, a gente sempre representa pela letra U maiúscula, ao qual pertencem todos os elementos de um determinado assunto. Então, eu sempre vou chamar o conjunto universo de U, e dentro do conjunto U, né, do conjunto universo, sempre vão estar todos os elementos de um determinado assunto. Por exemplo, futebol no Brasil. Qual é o conjunto universo do futebol no Brasil? É o conjunto U, que é igual a todos os times brasileiros. Então, eu colocaria Corinthians, Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, Flamengo, todos os times brasileiros. E esse seria o conjunto U, né, o universo do futebol no Brasil. Também aqui, o conjunto formado pela Katy Perry, pela Rihanna, pela Demi. Esse conjunto universo seria formado por todas as cantoras internacionais. Então, eu colocaria dentro do conjunto U todas as cantoras internacionais. Agora, o conjunto universo formado pelo Federer, pelo Nadal, pelo André Agassi, pelo Guga e etc. Seria o U, que é formado por todos os jogadores de tênis. Agora, o conjunto universo formado pela adição, pela subtração e etc. Seria o conjunto universo, que é formado por todas as operações matemáticas. Então, eu colocaria aqui dentro todas as operações matemáticas.